Olá, bem-vindos ao Araçatuba SA. Dessa semana, nós trazemos com uma grata satisfação uma pessoa que é uma lenda viva na nossa cidade, uma pessoa abnegada, lutadora. Não tem uma pessoa com quem eu converse nessa cidade que, quando não se fala dele, não fala com paixão. E é a mesma paixão que ele nutre pela associação que ele representa. Nós estamos falando do Wilson Marinho, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, da ASIA. Sempre na mesa com meu amigo Caio Ferraz. A palavra está contigo, Caíto. Tá joia, Rodrigo. Prazer estar aqui hoje contigo. Wilson, obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui nessa mesa com a gente, bater sempre um papo de alto nível, né, Rodrigo? Sem dúvida. Bom, bem-vindo. E aí, para começar nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória até você chegar a presidente da ASIA. Eu sei que você já passou por diversos segmentos aí, né, experiência inclusive na atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade e por aí vai. Fala um pouquinho sobre essa trajetória e por que hoje você está na ASIA. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de poder estar aqui nesse programa, que não sou eu, mas todos aqueles que assistem falam muito bem, porque é um programa recheado de novidades, de coisas novas, de coisas que vêm agregar. E é isso que a gente precisa aí nessa turma, coisas que nos tragam exemplos, não é só meu, é de vocês também. Aliás, a família de vocês já dizem. E eu tenho o prazer de conhecer, inclusive, os avós. Lá de trás. Para falar para você, meu segmento, minha vida, se eu for contar, ela não vai dar, esse programa não vai dar, porque é muito extensa. Mas eu não nasci em Araçatuba, nasci numa cidade aqui perto, que é Floreal, não sei se vocês conhecem. Conheço. Floreal... É o cemitério mais bonito que eu conheço da região nossa, é o cemitério de Floreal. Se eu tivesse que escolher um cemitério para ser enterrado, eu queria ser enterrado lá. Em Floreal é uma cidade que teve duas pessoas famosas, não sei se você as conheceu. Um foi o Clodovil, que faleceu. Já não quero mais ser enterrado em Floreal. E o outro então tá bom. Graças a você eu vou querer continuar agora recuperou, Floreal. Recuperou, Floreal recuperou. Não, já para tirar esse problema do cemitério. De Floreal eu comecei... Eu fui aquele cara que nasci de família rica quando era pequeno. Então eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Então tudo de coisas boas vinham para mim, né? Eu até comentei isso no programa aqui uma vez. Quando realmente eu precisei, que eu estava adulto, já não tinha mais nada. Aí eu já era pobre. Né? Mas eu morei em Floreal, naquele tempo era 4 anos para estudar, entrava no grupo escolar aos 8, tinha uns que saíam aos 20, mas eu saía aos 12. Fiz os 4 anos, até estudei junto com o próprio Clodovil, o Walter Perez, que é de Votuporanga, um grande amigo, e outros lá. E de Floreal ali eu aprendi a trabalhar, eu trabalhava na padaria para entregar pão de manhã, eu engraxava sapato, à noite todo mundo ria porque eu vendia amendoim, pipoca no cinema e fazia troco à noite. Então ali eu não morri, comecei a trabalhar com 10 anos e ali foi, e dali nós mudamos para Magda, que é uma cidade perto. Do lado, né? Morava numa casa boa, depois meu pai nos abandonou, tudo garoto, criança. Fomos para uma casinha que era uma casinha de sapê, com barro. Quando chovia mais dentro do que fora, porque ficava pingando. A gente entrava tudo debaixo de uma mesa, mas ali nós aprendemos. A gente ia buscar leite de manhã num sítio ali perto, para entregar, engraxava sapato, carpia quintal, trabalhava em padaria, trabalhava em bar, enfim, trabalhava de tudo. De tudo, porque eu tinha que ajudar a sustentar os meus irmãos. E dali, graças a Deus, meu tio nos levou para a Auriflama. Isso foi em 53, mais ou menos. Vocês não eram nascidos ainda. E Auriflama, nós moramos numa casa, chegamos numa casa que era uma maravilha, parecia um palácio. Era uma casa de tábua, mas tinha 3 quartos, sala, tudo era uma maravilha aquilo lá. E ali eu fui trabalhar na maior loja que tinha em Auriflama, que era a Casa Pereira, ou Casa Ferreira. Depois veio Casa Pereira. E ali eu trabalhei, tinha loja de tudo, era confecções, era calçados, era secos e molhados. Secos e molhados. De tudo que você pensar, tinha. Eu até viajante fui da casa e aprendi ali, mas aí depois nós viemos para Araçatuba. Mas foi aí que o senhor aprendeu a ser comerciante? Ali que eu comecei, porque ali você vendia de tudo. Naquele tempo, Rodrigo, era gozado. Sardinha vinha lá 10 quilos. A pilha de rado era 1 metro de comprimento, sabe? A cerveja vinha em saco com palha. Era tudo importado, não tinha quase nada, era um negócio diferente, não é igual hoje. Realidade, né? Outra realidade. Era outra realidade. O pessoal do sítio, para você ter uma ideia, a loja fechava nós, os funcionários,
tínhamos folga domingo a meio-dia. Porque ia de segunda a domingo, meio-dia. Por que domingo, meio-dia? Porque era quando vinha o pessoal do sítio, das fazendas, vinha de Pra caminhões missa. e compravam ali. Então as famílias compravam de peça, de roupa, porque a camisa era tudo igual para todo mundo. Os vestidos eram igual para todo mundo, sabe? Então a gente vendia chapéu, vendia de tudo. Ali eu aprendi muito. Aprendi, pelo menos como garoto que eu era, aprendi a gostar de trabalhar. Aprendi a gostar. Aí, com 16 anos e pouco, eu vim para Araçatuba. Hoje eu estou com 75, você faz a conta quanto eu já estou aqui já. Passou de meio século. E aqui o primeiro emprego, acho que a maioria do meu tempo tinha que passar era a Casa Geraldi. Então eu trabalhei na Casa Geraldi, ganhava por sábado. Era um trabalho maravilhoso, porque tinha muita gente que trabalhava, fiz muitos amigos que até hoje a gente tem. Mas aí apareceu um outro emprego, que era na Marechal Deodoro. Era um tipo de um supermercado pequenininho, mas foi o primeiro que trouxe o carrinho de empurrar aqui em Araçatuba. Não tinha. Era modernidade total. Total. E eu fui para lá, minha carteira profissional, a primeira que eu tive em 1958, foi no supermercado. registrada por lá, tudo Legal. direitinho. Aí depois de lá eu recebi uma proposta de um amigo para trabalhar com o irmão dele. Isso você tinha quantos anos nessa proposta? Eu tinha 17 anos para 18 Um ano e anos. pouco, 2 anos. E ele foi da família Possari. Falou, pô, meu irmão mexe com confecção, armarinhos no atacado. Por que você não vai vender para ele? Eu falei, eu nunca vendi armarinhos. Mas o pessoal lá ganha bem, todo mundo tem sua condução e tal. E aquilo me deixou meio com vontade. Eu acabei indo, acabei gostando. Mas na época eu ia com 2 malas, bolsa, ia de ônibus da Aviação Jales para Jales e não tinha carro. No fim eu acabei descobrindo uns filão para vender, que era para Oveiros. Você sabe o que é Oveiros? Não tem. Oveiros eu descobri na porta do hotel conversando com o velho. Ele perguntando quem eu era, quem ele era, e ele me disse, sou oveiro. Mas que plantar ovo não é possível, né? Oveiro. Mas o que é que o senhor é oveiro? Oveiro é o seguinte, eu tenho uma carroça grande e eu vou aos sítios. Então eu levo armarinhos, confecções, roupa, e eu vendo para a mulherada. Zíper, tudo, botão, linha, agulha. E eu vendo para esse pessoal. E eles não me pagam em dinheiro, me pagam em frango e ovos. Eu trago para cá e daqui eu venho pessoal de Rio Preto buscar de caminhão. Aí eu descobri esse pilão, só visitava o oveiro à noite. Então, como eu não tinha condução, eu alugava uma charrete. Eu ia de charrete vender para os oveiros. Olha só. E aquilo foi um fantástico, vendia muito mesmo. E como naquele tempo eles não deixavam vender em Jales, que era cidade grande, só cidade pequena, eu comecei a vender em Jales e vendi muito bem. Aí acabei comprando uma perua na Casa Geraldo, só que não era Casa Geraldo, tinha outro nome, hein, que eles vendiam também carro, era Willis, Rural Willis. Comprei essa Rural Willis, 10 pagamentos, para você ter uma ideia, e era vendedor de Rural Willis. Você saía de Araçatuba de manhã para chegar em Oliframa, se não chovesse, era 5, 6 horas, né? Se chovesse, era só no outro dia. Para Jales, então, você não imagina. E aí acabei indo ali, e dali apareceu duas pessoas que eu estimava muito. Um acho que é vivo ainda, que era o Salim, e um outro que tinha um jornal aqui em Araçatuba, não sei se você conhece. O filho dele está escrevendo no jornal agora também. O tal de Jeremias Alves Pereira. Invocaram para mim trabalhar na Lojas Arapuã. Super Lojas Arapuã estava começando. Tinha 2, uma em Lins e uma em Araçatuba, e eu acabei entrando na Super Lojas Arapuã. Tinha que fazer o teste, mas aqui eu não tinha, fui fazer em Lins, e acabei passando e acabei entrando. E trabalhei acho que 2 meses como auxiliar ali. E eu e muita gente de Araçatuba, inclusive o Mário Carlos de Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar, mas era o dono aqui como é que chama aquilo dele, gente? O Consórcio São Paulo Minas. São Paulo Minas. Eu tinha o apelido, foi vereador em Araçatuba, Jacó, né? Era o Mário Jacó, todo mundo conhece. O João, dono aqui dessa grande fábrica de caixa, de Birigui. João Bilac. Sim, João Bilac. Conhece. João Bilac, cansei de pagar cerveja para o João Bilac, porque ele não tinha dinheiro, era duro, né? Era solteiro, é brincadeira, quem pagava era o João. Né? Mas, Wilson, nós estamos chegando no tempo desse primeiro bloco. Eu vou pedir para você continuar contando essa história para a gente chegar... Não, mas se você quiser dar umas puladas, senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Não. A gente quer saber até a Ásia, como é que foi chegar até a associação, porque tem tudo a ver, saber esse tino comercial seu de onde vem é muito importante para a gente poder sentar e discutir
o futuro da associação comercial e do comércio de Araçatuba de uma forma geral. Legal. Daqui Entra pra no bloco frente. mercado, dá Exatamente. perfeitamente. Né? Até o próximo bloco. Até lá. Bem-vindo de volta ao Araçatuba SA. Essa semana, com a grata satisfação de ter aqui na nossa mesa o senhor Wilson Marinho, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, dando uma aula de vida aqui. Nós vamos depois perguntar se prejudicou demais a vida dele começar a trabalhar aos 10 anos. Ou se isso trouxe para ele toda uma história de vida fantástica que ele aqui nos conta. Voltando ao assunto, seu Wilson, conta pra gente. Aí foi trabalhar na Arapuã. Aí comecei internamente eu comecei a pedir para ir para externo, porque o externo ganhava 3 vezes mais. Aí, sabe por que eu queria ser vendedor externo? Porque eu trabalhava com perua. Então trabalhava em 3 com perua e eu achava aquilo fantástico, quando eu trabalhava com perua Kombi, escrito Arapuã, aquela coisa toda. E eu fui quebrar o pau com o gerente para ele me fazer isso, eu não sabia que o dono estava perto, eu não conhecia. E mandaram eu trabalhar na rua, mas eu fui a pé. Então mandaram eu ir a pé trabalhar em Araçatuba. Mas eu não fui a pé porque eu tinha uma bicicleta, marca Helbia, muito boa por sinal. E comecei a trabalhar com a bicicleta e graças a Deus saí muito bem. Cheguei até a vender muito, até para concorrente, vendi 100 máquinas de costura. E foi uma loucura, comecei a vender tanto, que eu fui promovido para ir com a perua para Andradina. Fui para Andradina, naquele tempo em Andradina, fazia Andradina, Vila Piloto, que onde hoje passa, que vocês não conheceram a Vila Piloto. Eu conheço a Vila Piloto porque eu morei em Ilha Solteira há muito tempo. Hoje a Vila Piloto virou um condomínio fechado, acho que o Mário Celso comprou. Perfeitamente, era tudo ali, de lá. E Três Lagoas, e fazia bem com a perua, trabalhei ali um ano e pouco, depois eu me casei, voltei para Andradina, fiquei mais um ano em Andradina, abrimos uma loja da Arapuã em Andradina. Aí, no caso, já era o gestor da O loja. gestor da loja. Aí comecei a aprender um outro lado da história. Aí depois dali voltei para Araçatuba, para fazer Araçatuba, Guararapes e Mirandópolis. Aí eu dei uma sugestão para a Arapuã na época, porque eu trabalhava com 3 numa perua, eu dei uma sugestão para por que não montar uma perua com o chefe de equipe e 10 vendedores. Economizaria, aumentaria a venda. E foi aprovada a ideia e eu fui o primeiro chefe de equipe da Arapuã em São José do Rio Preto, quando abrimos a loja em Rio Preto. Isso foi em 67, em 1967. Para vocês terem uma ideia, Araçatuba vendia 3 vezes mais do que São José do Rio Preto. Araçatuba era bem maior do que São José do Rio Preto, maior não digo em tamanho de cidade, mas em faturamento, em giro de dinheiro. Em renda per Que capita. ano que era isso, seu Wilson? Em 1967. Em 67. 3 anos antes da fechar a década de 70, né? Perfeitamente. Nós tínhamos um giro maior e provavelmente devia ser de mesmo tamanho, geograficamente falando. Olha, não era diferente. Se tivesse alguma diferença, era muito pequena, Rodrigo, era muito pequena. E ali, como eu era chefe de equipe, eu acabei sendo promovido a gerente e fui para Bauru, que na época era a maior loja da Arapuã. Que Bauru era a mesma coisa que Rio Preto e Araçatuba. Para vocês terem uma ideia, naquela época não se falava de Marília e não se falava de Presidente Prudente. Era Araçatuba, Bauru e Rio Preto. As outras duas era muito pouco se falava em investimento. Então, qualquer tipo de investimento era Araçatuba, Bauru e Rio Preto. E eu acabei ficando um ano em Bauru. De Bauru eu fui promovido a gerente para Santos. Fiquei com 2 anos e pouco como gerente em Santos, fui promovido a supervisor. Supervisor de 12 ou 15 lojas, depois eu fui supervisor geral, onde eu ajudei o pessoal da Arapuã a abrir umas 100 e poucas lojas em vários estados do Brasil. Eu aprendi muito, inclusive na parte do Paraná, Londrina, a própria Curitiba, foi eu que inaugurei a loja de Curitiba, Blumenau. Isso aí foi me dando uma cancha muito boa, mas eu estava louco para sair da Arapuã, até por questões de querer alguma coisa para mim. É isso que eu queria até perguntar, já. Como é que eu fazer. E depois uma outra, Rodrigo, eu não vi um filho crescer. Eu não vi um filho nascer. Então, quando eu chegava, já tinha nascido, já minha mãe e meus irmãos. Nessa época, dessa viagem toda, assim, dessas mudanças, a sua família ficou aqui, seu Wilson? Pra você ter uma ideia, quando eu fui para Rio Preto, minha família ficou aqui com a minha mãe. Em Rio Preto eu fui, aí mudamos, a família chegou em Rio Preto. Quando eu fui para Bauru, a minha mudança ficou em Rio Preto, minha família ficou com a minha mãe aqui, minha esposa e os filhos com a minha mãe, e eu em Bauru. Depois fomos para Bauru, aí quando eu fui para Rio Preto, a mudança ficou em Bauru, a mulher ficou aqui. Eu mudava tanto que eu falava, vou mudar, as galinhas caíam com o pé para cima. A gente amarrava e ia embora, porque eu estava mudando, mas acostumamos.
E eu acabei não vendo, e isso aí me deixou assim, eu queria fazer alguma coisa, sair. A primeira coisa que eu montei em Araçatuba com uma pessoa daqui foi uma indústria. Essa indústria, infelizmente, acabou não dando certo para mim. Era uma indústria do quê? De calçados. Calçados. Acabou não dando certo para mim, era uma época muito difícil para a indústria, calçados, essas coisas e tal. Não deu e eu acabei perdendo tudo que eu tinha. Acabei perdendo tudo, mas comecei outra vez e, por incrível que pareça, não tive medo não. Eu tinha tido uma hepatite muito forte. Eu comecei a trabalhar vendendo café. Uma perua com café, através do Geraldo Landry, que falou, vai fazer alguma coisa. Eu tinha perdido tudo. Só não perdi a família porque ninguém quis levar. Mas na época, 2 carros, dinheiro, tudo. E fiquei devendo muito. Mas aí do café eu acabei acertando uma empresa muito boa em Andradina. Comecei a vender outra vez. Aí eu montei uma firma de vendas, que eu mesmo vendia, de representações. E foi muito bem, por sinal, com essas representações. Até que veio a Eletro Rádio Birigui, com uma proposta mirabolante na época que eu tinha que fazer. Fiz. De 2 lojas que tinha a Eletro Rádio, deixei com 13. Aí faleceu o proprietário Nelson Calisto, não sei se vocês já ouviram esse nome. O nome eu já ouvi. Muito investidor, por sinal, pessoa espetacular, investiu muito em Birigui. E ele faleceu, não viu porque eu tinha que ficar, acabei saindo. Aí foi quando eu montei, junto com meu irmão e outro cara, uma indústria também de refrigeração. Estava indo muito bem, até na refrigeração você vendia, fazia muito freezer e também consertava. Isso porque naquela época tudo era em 3 pagamentos que você vendia. Aí quando foi a abertura no país, começou a vender em 24 pagamentos, aquelas coisas, todo mundo que tinha essas empresas pararam, não aguentaram. Então nós tivemos uma grande indústria em Araçatuba, que era, a Gelux, chegou até fechar também por questões de situação do país. E dali eu acabei saindo, fechando isso daí, fiz muitas outras coisas, voltei à venda novamente, trabalhei na Aspa, trabalhei com consórcio, voltei aí, me perturbaram tanto que eu acabei pegando a associação comercial. É isso que quer dizer, que eu queria te perguntar, ser comerciante, você foi industrial também, mas ser comerciante sempre foi um negócio muito do senhor, não é isso não? Sabe por quê, Rodrigo? Eu sempre comento, inclusive quando eu dou palestras, que não importa onde você trabalha, não importa. Ela pode ser uma indústria grande, uma indústria pequena, ela pode ser uma loja grande, uma loja pequena, ela pode ser uma construtora grande, uma construtora pequena, mas a pessoa tem que fazer dali a sua faculdade. Sim. É dali que você aprende, é dali que você tira. Então você pode ver que muitos empresários que eu conheço no caso, que eu tenho certeza que vocês também, que têm sucesso hoje, foram empregados ontem. Sim. Fizeram o seu caminho, fizeram o seu curso direitinho na faculdade que ele estava lá. Então, hoje tem muita gente que, às vezes, ele só quer saber dos direitos. Ele quer entrar tal hora, sair tal hora, tem que ter... Se não der 1 minuto, ele fica perturbando. Por isso que ele está sempre aí procurando emprego, por isso que ele está aí sempre numa situação um pouco mais difícil do que os amigos deles que se entregam. Porque tem muita gente que fala, eu não, vou ajudar esse cara para quê? Então, trabalho aqui, amanhã ele vai me mandar embora? Não, ajuda sim, faça. Tem muitos funcionários que às vezes passam, a luz está acesa, não tem ninguém, mas eu não vou pagar nada, não é meu, não é eu que estou pagando. Pô, apaga sim, porque quanto mais a empresa cresce, você cresce junto. O teu patrão vai ver que você tem boa vontade, gosta do negócio, e você acaba não fazendo isso e acaba saindo. Que maldita hora que inventaram esse negócio de o cara ficar sem trabalhar e receber o salário de desemprego. Tem gente, tem muito, não é todos, é claro, mas tem muita gente que vive disso. Trabalha determinado tempo aqui... Tira férias outros 6 meses. 3 meses. Aí volta no outro, tira férias mais 3 meses. Não vai. Não é por aí. Nós vamos encerrando esse bloco, e o próximo bloco, Bloco Pimenta, vamos fazer umas perguntas mais acaloradas para o senhor, justamente com relação a isso. Eu queria até deixar uma pergunta no ar para você responder no próximo bloco. Se você concorda com essa paternidade exacerbada da justiça trabalhista para os funcionários em detrimento das empresas. Fica essa pergunta para começar o próximo bloco. Até lá. De volta com a Araçatuba S.A., na mesa com meu amigo Caio, e hoje com um convidado para lá de especial, o senhor Wilson Marinho, da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba. Pessoa que dá orgulho de estar na mesa contigo, viu, seu Wilson? Não, eu estou orgulhoso porque eu vi que você não...
Tem café no bule pedra, mesmo. pedra tem café no bule mesmo, é isso mesmo. Agora, bloco pimenta, eu deixei uma pergunta no ar. É justo o funcionário ser sempre tratado como coitadinho? Quantas empresas você já viu quebrar por conta de ação trabalhista ao longo dessa jornada sua? Muitas, muitas e muitas. Hoje, já quando existe qualquer problema que você tem com o funcionário, você já prepara o dinheiro para pagar porque você vai perder. Não importa se você está certo. Não importa se você está certo, eu tive muitos exemplos da minha empresa. Eu já fiz umas burradas, inclusive o doutor Abib Gami é testemunha de uma, onde eu tinha um funcionário que ele era, ele era? Ele não era nada. Eu peguei para ajudar, ele era guarda nossa, era guarda do Abílio, da turma ali da rua, e ele estava ali ajudando. Eu veio pedir para mim, como é que fala, carteira profissional, ele precisava. Tudo bem, vamos pôr você. Mas põe eu como motorista, senhor Wilson, porque senão depois eu vou como guarda. Colocamos como motorista, rapaz do céu. O Abib está aí, vivo, que pode comprovar isso aí. Até ele me disse que ele usa muito isso hoje, até nas aulas dele, como exemplo. E lá, eu provando que o cara não era nem motorista, não sabia nem dirigir, pô. Nem dirigir não sabia. O Abílio e os vizinhos provando que o cara era guarda, nós perdemos. O juiz não quer saber. O juiz quer dar lá e acabou. Infelizmente, é por aí o caminho. Tem, não vou dizer que não tenha exceção, mas são poucas e muito poucas. Porque enquanto continuar desse jeito, fica uma coisa muito ruim. Eu acho que devia ter Você concorda que existe um lado é bom pro outro. Concorda que existe hoje uma ditadura do trabalhador? Não tem nem dúvida. Tudo é para o trabalhador. Exatamente, porque hoje em dia, assim, pode existir uma empresa que... Hoje em dia as empresas morrem de medo, anda tudo certinho, tenta fazer tudo certinho, né? Pelo menos tentam, porque sabe que mesmo fazendo certinho, se o cara acordar amanhã e falar, vou levar você no pau, alguma coisa eu te tiro. Eu vou até pedir licença para você para voltar. Quando eu falei trabalhador, eu até errei. Porque o trabalhador, na realidade, ele não te dá trabalho. Exatamente, verdade. Ele não te dá trabalho porque ele quer trabalhar. Eu digo, esse aí não é o trabalhador. Esse é o aproveitador. Exato. Então ele quer aproveitar de situações que a lei dá, que dá a brecha para ele. Então ele vai lá e aproveita mesmo, e acaba aproveitando. Infelizmente é aí que eu acho que tem o erro. É aí que às vezes amanhã ou depois esse cara não acha mais emprego, e ele até parte para outras coisas na vida dele. Então é por isso que eu estou sempre comentando. Quando é bom para um lado só, é ruim para o outro. Mas isso é um pouco culpa da nossa justiça trabalhista, né? Assim, que de uma maneira ou de outra acaba incentivando isso. A partir do momento que... Perfeitamente, João. É isso que precisava acabar. Quando você falou isso daí, você vê hoje, por exemplo, cesta básica, não sei o quê, vale não sei o quê, vale... Agora está saindo vale... Cultura, né? Cultura, vale para tudo. Hoje tem um pessoal que montou uma indústria no Nordeste, precisa vir buscar a gente aqui no estado de São Paulo e em outros estados, porque lá ninguém quer trabalhar porque ganha lá só. Eu já tinha aqui já está uma dificuldade, que Araçatuba, eu acredito que o estado de São Paulo está uma dificuldade de você arrumar funcionários para trabalhar por conta do Bolsa Família. Ninguém vai quer trabalhar. Rodrigo, você vê vou dar um exemplo aqui para você. Esse dia quase saiu em isso. O deficiente físico é lei, ele tem que trabalhar, aí ele não acha emprego, aí vem todo mundo caindo em cima. Porque não sei o quê, o patrão. Cara, isso é conversa bola para boi dormir. Eu tenho uma empresa em Araçatuba que precisava de 6 funcionários, eu até fiz isso para ajudar, ajudamos, conseguimos colocar, depois sai. Por que não vai? Porque tem um salário. O cara ganha um salário do governo e você acha que ele vai deixar um salário que ele recebe no fim do mês para ele ir trabalhar? Ele não vai trabalhar. Então o que deveria mudar isso daí? Olha, cara, você vai parar de receber, vai trabalhar. Se não der certo, se acontecer alguma coisa com justiça mesmo, você volta e vai receber de novo. Não como hoje. Hoje ele fala, não, eu não vou trabalhar, tenho medo. Se eu for trabalhar amanhã, até ele quer às vezes, até ele vai ganhar mais. Mas ele procura não fazer isso para amanhã não ficar aí. Tem muita insegurança, porque realmente o medo tá por aí, por tá legal, e não dá certo. Quanto tempo leva até eu conseguir restabelecer eventualmente esse ganho? Então, assim, tem muita burocracia. É confuso, cara. Exatamente, mas por ser confuso, porque se fosse simples, a gente não precisava nem de se associar. Qual o papel da associação?
É justamente para fazer força. Eu estou tentando aqui para juntar uma força para não ser o Rodrigo indo lá brigar com a Justiça do Trabalho. Associação com a comercial. Associação e fazer esse Para ter papel. representatividade. né? E qual o papel hoje? Qual a representatividade hoje da Associação Comercial? Ela hoje ela defende a livre iniciativa. A livre iniciativa hoje é tudo. Ela procura defender geralmente os micros e pequenos empresários. Por quê? É claro que ela vai estar junto com os grandes, os médios, com todos. Mas o grande já tem seus departamentos, já tem tudo prontinho, já tem seus Tem advogados, estrutura, né? tem uma infraestrutura pronta. E o micro e pequeno não tem ainda, ela parte para isso, para ajudar essa parte. Você viu esses dias um exemplo aqui de uma feirinha que vem do Brás, que vem para cá com 200 barracas, não sei quantas, montam aí, vendem produtos que ninguém sabe de onde não tem procedência nenhuma, e acaba prejudicando quem? Geralmente sempre o pequeno e o microempresário. Eu até quero aproveitar e cumprimentar a Receita Federal, a Polícia Federal, todos que se juntaram na prefeitura e realmente, graças a Deus, isso não aconteceu em Araçatuba. Mas está acontecendo em cidades pequenas e todo mundo está vendo o estrago que isso aí faz. E faz mesmo um estrago. Esse tipo de ação, porque como é que funciona o comerciante hoje? Surge uma ação dessa, que vem gente de fora, vender aqui, levar o nosso dinheiro embora, né? Que leva o dinheiro que está aqui embora. Tranquilamente. E isso afeta diretamente, porque a gente tem a impressão, mas são 2 dias, não pode até não afetar. E afeta em muito. Olha, afeta em muito. Você vê que é 3 dias isso daí. Mas também nós temos em julho, apesar que hoje mudou muito, mas ainda afeta, que é a Expo. A Expo acaba levando também. Depois tem outras coisas que ajudam até. Ao mesmo tempo que atrapalha, também ajuda, que a Expo ajuda, porque ela traz benefício, que ela traz pessoas para cá. Esse tipo de feirinha, não. Esse tipo de feirinha vem e leva mesmo, e depois outra. Eu conheço gente aí que comprou roupas aí e depois precisou jogar fora, porque onde estava um bolso para baixo, um bolso para cima, ela mandou arrumar o bolso e estava rasgado, não estava o bolso para baixo, por isso que ele estava para baixo. Então são coisas que não... Infelizmente, Rodrigo e Caio, o empresário hoje é tudo em cima dele. Ele paga imposto, ele paga tudo, ele gera emprego e poucos pensam nele e ainda o chamam de bandido. E ainda acham que está roubando. Se ele tiver com um carro novo, ele é isso. Quem está roubando é que a gente vê na televisão todo dia. Ele não rouba pouco, né? Rouba muito, né? Nós temos um deputado aí que está preso, está na cadeia e ainda está bronqueando que quer ir lá defender, porque ele não perdeu o cargo como deputado. Ele quer ir lá ainda fazer o quê? O que ele vai fazer o quê lá? Ensinar como rouba? Só se foi isso. Ensinar como rouba mais, né? Como rouba mais. A gente consegue ter realmente uma legislação bastante confusa. Né? Confusa. É aí que eu digo, então, o empresário tem que ter um pouco mais de respeito. É ele que gera. Você vê o impostômetro da Associação Comercial, está mais de 3 bilhões de reais arrecadados de impostos. Cadê o retorno disso? De fato, o empresário carrega esse país nas costas, de fato, e é visto como bandido na maioria das vezes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, se vocês puderem me responder, eu vou ficar muito contente. Não que deve parar, ninguém é obrigado a fazer isso, é jogar. Jogar você pode, todo mundo, cada um joga. Mas a Caixa Econômica, você já fez uma conta, quanto ela leva de dinheiro da cidade hoje, de toda a cidade? 20 tipos de jogos, loteria isso, loteria aquilo. Até aí, tudo bem, mas eu pergunto, se vocês puderem me responder, qual é o retorno que a Caixa nos dá isso hoje? Não é a Caixa, qual é o retorno que o governo dá com esse monte de dinheiro que ele leva? Nós ficamos bem de engano, que precisamos ter uma faculdade de medicina, ter uma faculdade disso, daquilo, mas nós precisamos parar de cobrar, porque o patrão é nós, é o povo que é o patrão. Exatamente. Para encerrar esse bloco Pimentinha, tipo bloco Tendência, você falou de faculdade de medicina, Wilson. Eu gostaria de começar o próximo bloco, como bloco Tendência. Qual seria o impacto, na visão do presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, de uma faculdade de medicina em Araçatuba? Até o próximo bloco. De volta com Araçatuba S.A., na mesa com meu amigo Caio Ferraz, sempre aqui comigo. Na verdade, eu sempre contigo. Juntos. E o nosso grande amigo, seu Wilson Marinho, da Associação Comercial, presidente da Associação Comercial. Eu deixei a pergunta do último bloco, né, Caíto? Qual seria o impacto de uma faculdade? Todo mundo fala tanto faculdade de medicina. Qual é o impacto de uma faculdade de medicina na indústria e no comércio de Araçatuba? Eu vou deixar ela aqui um pouquinho e vou um pouquinho aqui. Eu até passei isso para o governo, que Araçatuba tem
tudo prontinho para que nós já tivéssemos montado uma faculdade aqui de agronomia. Temos pronto, que é aqui onde faz a Expo. Tá. Tem até a casa pronta, tem até o terreno pronto, é só montar. Inclusive, já está hoje isso em São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento, o projeto para montar isso daí. Nós precisamos aqui em Araçatuba hoje, que inclusive, graças a Deus, eu quero até cumprimentar e parabenizar o Dr. Cleudson, da Secretaria de Saúde. Nós precisamos aqui hoje de um centro de recuperação para deficiência física. Não só questão de perna, braço, não, mas vista, surdez, de tudo. Porque a Araçatuba tem que ser uma referência nisso daí, que amanhã vem toda a região nisso daí. E temos que ter também, amanhã, hoje já temos, aqui o Senai, que é um dos S, que na minha opinião, é espetacular o trabalho que o diretor Aparecido faz lá. Em capacitação de mão de obra, que é o que mais hoje nós precisamos em Araçatuba, para todos os segmentos. Para todos os segmentos, sem dúvida. Agora, uma faculdade de medicina é bom, claro, é ótimo. Mas ela não é só fazer isso que ela vai cair aqui. Então nós precisamos saber como que ela vem. Ela vai vir pelo governo? Eu vou até falar uma coisinha para vocês dois, vocês são novos ainda. Muitos políticos, mas muitos políticos se reelegeram em cima do Hospital Modelo. Eu espero que não se reelejam em cima da Faculdade de Medicina. Né? Se é para ter mesmo, vamos juntar as forças, todo mundo, e vamos buscar aonde? Eu acredito, não sei, tenho certeza que tem muitos empresários que querem investir e querem colocar, mas vai ser cobrado. É bom porque quem pode vai, estuda, e quem não pode, como é que fica? Fica essas coisas horrorosas de bolsa, né? Cor, né? Esse é o nosso Brasil, que hoje fala que é por igual, que está crescendo. Pô, tem que ter cota. Exatamente. Você estudar. É competência, então, não tem competência. Agora, na minha opinião, uma faculdade de medicina é bom, claro. Mas nós temos outras prioridades rápidas para que possamos ter aqui. Para que a gente possa crescer. Que nós como que? crescer. O que eu disse para você aqui, por exemplo, esse tipo de faculdade, mas vou dar outros exemplos para você aqui. Lazer. Nós hoje estamos sem lazer aí, nenhum. E temos um monte de lazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois também, já que nós estamos fazendo pergunta. Sim. Cadê o Country Club? Cadê o Termas da Noroeste? Verdade. Por que nós não pegarmos aqui aonde era... Aqui está pertinho daqui, né? Estou falando aqui, mas está aqui, onde era a Pedreira. A Pedreira. Pô, dá para você fazer um parque ali, um negócio sensacional, inclusive com anfiteatro, né? Com anfiteatro ali. Outra pergunta, você que é do ramo, eu te pergunto, você já percebeu, não é culpa desse prefeito, não é culpa de outro, não é culpa de ninguém, eu estou simplesmente colocando aqui. Todas as avenidas nossas, elas não chegam na rodovia? Com raras exceções. Precisa abrir, porque quando você abre, a cidade começa a crescer. Mas aí o papel da ASA não é justamente tocar nesses assuntos críticos, ou de qualquer associação? Por exemplo, você falou uma coisa interessante. A Araçatuba mudaria muito sua cara se ela tivesse condições de levar a Pompeu de Toledo, cruzar Rondon e chegar até a Eliezer. Só que a gente não faz isso em Araçatuba por quê? Porque o Ministério Público do Meio Ambiente pega um pouco no pé dessa primeira parte da ampliação, onde passa a Café Filho, da Tupinambás em diante, até a Rondon. E eu já tive conversando com uma pessoa que eu gostaria de trazer para essa mesa entrevistar, que é o Dr. Albino Ferragini, que é do Ministério Público que trata disso. E eu não vi por parte dele nada dizendo assim, eu não estou disposto a sentar e conversar. Muito pelo contrário. Né? Uma vez eu lembro, comentei contigo que eu tinha ido lá para procurar, para trazê-los para essa mesa, até por uma outra razão, na época era a razão do lixo. Sim. Aí ele falou assim, Rodrigo, não é o momento de falar sobre isso. Não em público, eu tenho que trabalhar, tal. Achei que foi certo o que ele disse, foi coerente. Mas eu entrei nessa pergunta. Pô, porque ele tem um poder muito grande na mão de determinar o vetor de crescimento de uma cidade ou não. E aí, se ele não é totalmente contra, se existem boas ideias e boas ações, por que não pôr todo esse pessoal numa mesa, seu Wilson? Perfeitamente. É o que eu digo. O doutor Albino, por sinal, todas as vezes que eu conversei com ele, fui chamado e tal, é uma pessoa que se mostra assim, com muita vontade, com muita abertura. Fiquei fã dele, viu? Muita abertura. Tem abertura. O que está faltando, na realidade, é o tipo essa mesa que não é totalmente redonda, mas estamos precisando colocar as pessoas e conversar.
Vou te dar alguns exemplos. Quando o Cido assumiu a prefeitura, eu tenho ainda, eu tenho um grupo de empresários que mexe com o PPP. E eles me ligaram, Wilson, nós queremos ver se o prefeito quer uma rodoviária nova, ver se ele quer uma prefeitura nova. Eu trouxe os caras aqui e mostrei. Infelizmente não deu certo, não sei o porquê, mas eu trouxe, coloquei lá na mão do prefeito. Então hoje, Rodrigo, hoje está cheio, mas está cheio de PPPs, de investidores, de pessoas que querem investir. O que precisa é motivação e abrir. Eu tenho certeza que o Cido é uma pessoa, tem problema? Tem, como eu tenho, todos têm defeito, todos nós temos. Mas ele quer ver o bem. Qual é o prefeito que não quer ver o bem? É isso que eu ia falar. Ninguém que entra para a política não é boa, não vai querer ver, não deixar quer seu ver nome gravado de uma maneira boa. Claro. E todas as vezes que eu converso com o Cido, ele tem sido assim muito simpático, com muita abertura. Tem um monte de erro, e tem a praça fechada, tem isso, tem aquilo. Será que é ele? Não quero saber, às vezes, as situações. Eu já passei pela prefeitura, eu sei que tem dificuldades, mas tem que ter um pouco mais de inteligência também, tem que ter um monte de coisa. Essa questão da praça mesmo, seu Wilson, por que não fazer? Já discutimos tanto isso, né, Caetano? Eu vou colocar isso na mesa mais uma vez. Por que não fazer uma parceria público-privada, escavar aquela praça, fazer um subterrâneo, um estacionamento subterrâneo tranquilo, grande, que dá dinheiro, o carro fica na sombra, as pessoas poderiam usar o calçadão de uma maneira muito mais eficiente, o comércio. Por que você acha que isso não acontece, seu Wilson? Olha, infelizmente, nós estamos conversando aqui, falando bem disso, daquilo, outro e tal, mas a pessoa às vezes não quer unir, não quer reunir, por questões de amanhã, mas o Rodrigo é do partido tal, o Caio é do partido tal, o Wilson Marinho é do partido tal. Nós precisamos acabar com isso daqui. Urgente. Ele pergunta para mim, Wilson, que partido você é? Eu sou PAR. Por que partido é esse? PAR? O que é? Partido Araçatuba e região. Porque se a região não crescer, a gente não cresce, não adianta. Então nós temos que começar. Você vê um outro exemplo que eu estou sempre dando, estou sempre brigando, sempre falando. Problema de turismo. Você acha que alguém vai sair do Rio de Janeiro, lá de Pernambuco, não sei de onde tem maravilhas para vir ver o Rio Tietê e Araçatuba? Mas fora o Rio Tietê, o que tem aqui para vir? Difícil. Não tem nada para vir. Então nós temos que juntar aqui os prefeitos da região e fazer um turismo regional. Regional, perfeito, exato. Então, lá em Penápolis vai ter como é que chama lá, o Hotel Fazenda, que tem o doce não sei o quê, o outro vai ter, cada cidade tem lá o Castelo de Dom Pedro. Itapura. Lá, Itapura. Está lá acabando aquele castelo, que é um. Tem uma cidade submersa debaixo d'água, já mergulhei. Exatamente. Tem usinas, tem 3 usinas, 4. A gente conversou sobre isso, se eu não me engano, foi com o Marco Aurélio do Sebrae. Que, o quanto você pega algumas cidades de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fazem tão bem isso. Exato. E quer dizer, aí com o tempo, né, vai maturando. Aí sai até gente de Rio de Janeiro e São Paulo para vir aqui, mas depois disso consolidado. Né, exatamente, né, tem que comer o tal do sal, né? Tem que comer, exato, se não comer sal, ali até estruturar de fato, aí você tem atrativos mais... Olha, eu sempre falo que a gente tem que, como é que se diz, tem que dar um salto no escuro. Tem que dar um salto no escuro mesmo para ver o que vai acontecer do outro lado. Você perguntou a associação, quando eu assumi a associação comercial, para você ter uma ideia, devia-se quase R$200 mil na época, tinha 20 e poucos sócios, não tinha porta nem janela, era aquele prédio que fazia 36 anos que estava abandonado. Ali eu tentei fazer parceria, conseguimos. Infelizmente, os parceiros que fizeram com a gente não deu certo, entraram outros, estão saindo, graças a Deus, está acabando, vai voltar esse prédio. Voltando, nós queremos montar a maior associação comercial do estado de São Paulo. Bonito. Onde o Caio sabe disso, que vai ter o jovem empresário, a mulher empresária. Bacana. Por que o jovem empresário e a mulher empresária? Você já trabalhou ali, você já sabe, você já viu. É preparando, Rodrigo, esse pessoal para o futuro. Tá certinho. É fazendo acabar aquele negócio aqui que os antigos, você não quer fazer uma propaganda, eu não vou gastar. Está gastando, está investindo. Está investindo. Investimento e gasto são coisas diferentes. E hoje a Araçatuba está mudando dessa parte, está mudando já. Porque tinha gente, tinha só 1 ou 2 segmentos. Hoje nós temos vários segmentos. Hoje é comércio, é indústria, é confecção, tantas outras coisas que estão vindo que estão nos ajudando. Voltando, como você falou, de avenidas, hoje tem, só para te dar uma ideia, o lixão que você estava falando agora há pouco, tem N projetos de lixão para o cara montar com preço barato e onde gera emprego e muito emprego. Agora, não lixão para enterrar como queriam fazer aqui em Araçatuba, que não era aterro, era enterro. Então o cara queria montar lá, era uma bomba relógio que ninguém sabe quando vai explodir. Então o que precisa é isso. É que todos nós gostamos de uma coisa só, nós vivemos, que é de Araçatuba. E tem muito problema de Araçatuba.
Tem muita gente Eu que gosta do prato que come. Mas eu vou pegar, não essa deixa, a última, mas uma anterior, que você colocou um olhar para o futuro de Araçatuba. Então a gente podia partir para o bloco de encerramento, certo, Rodrigo? Perfeito. Falando assim, para terminar de fechar esse tendências. Então, eu pesquei logo no primeiro e no segundo bloco, você falou que, Araçatuba já foi comercialmente mais intensiva do que Rio Preto. Hoje já, né, não estamos nesse mesmo nível. Então, vamos olhar um pouquinho para frente. Então, no próximo bloco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre as perspectivas de Araçatuba a partir de agora. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Tá joia. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, aqui na mesa sempre com o Rodrigo, um grande prazer e sempre uma aula aqui. E dessa vez com o Wilson Marinho, também palestrando, né? Hoje com um professor de muito Puxa peso, vida, viu, Caetô? Esse faixa preta. Faixa preta. O último dan, né? Esse aí é o ninja mesmo. E Wilson, vamos começar esse bloco de encerramento olhando um pouco para a sua perspectiva com relação ao futuro de Araçatuba. O que você vem observando com relação a esses últimos anos e os anos que vêm a seguir agora para cá, com relação à economia? Até vou colocar, até subsidiar um pouco mais de informação nessa pergunta. Nós vivemos nesses últimos 3 anos um boom. Araçatuba estava passando por um frenesi, quase eu achei que a gente fosse ultrapassar São Paulo, a capital. E hoje o pessoal resolveu botar o pé no chão. Fala um pouco desse cenário. O que a gente pode esperar para o futuro? Hoje, daqui para frente, Araçatuba, a tendência é só crescer. Mas crescer e muito. Percebe os senhores que quem está investindo muito hoje em Araçatuba é o pessoal do Paraná. Verdade. Em vários segmentos, não é? Se fosse só o segmento, só... Loteamento, é porque um veio, deu certo o loteamento, mas não. É outros segmentos, é supermercados, é uma série de coisas que estão vindo para cá. Por que isso daí? Porque alguém do Paraná veio, viu, gostou, fez e começa a vir. É o que nós precisamos nós fazermos também. Você percebe que os de fora estão reunindo, estão falando, estão vindo. Hoje, qualquer coisa que se monta em Araçatuba, a grande maioria passa pela associação comercial. A gente conversa, a gente vê, a gente mostra, telefona, a gente mostra, quer saber o que é a cidade. Então tem muita coisa, mas muita coisa para vir para Araçatuba. A prefeitura ajuda, é claro que ajuda. Mas eu vou começar com vocês como indústria, começar com a indústria. Eu fui secretário e, graças a Deus, conseguimos trazer muitas indústrias, mas em contrapartido, eu não consegui fazer uma coisa que tinha que ser feita há muito tempo atrás. Não é hoje no Ciro, não. É dar uma infraestrutura aos parques industriais. E boto mais uma coisa aqui também, poder passar a área em nome da empresa. Será que não, seu Wilson? Isso não é uma coisa interessante? Aí eu prefiro, hoje existe uma norma que até é muito boa, porque antigamente quando tinha um problema você com o cara que pegava o terreno e não construía, às vezes o cara construía uma chacrinha de lazer, criava carneiro, nós conseguimos tirar muitas coisas para trás porque mudou a lei, não vai mais para o fórum, vai para a Câmara aprova, acabou. Então nós precisamos ter uma lei assim, aliás já temos, sim. Continuar desse jeito. Agora, se o cara for bom em determinado tempo, aí sim. Nada custa de passar para ele. O cara está sofrendo ali há 10 anos, 15 anos, sofrendo entre aspas. Está fazendo, produzindo, criando. Pô, é dele, é teu, meu. Eu vou tomar de você para quê? Exato. Não vou tomar, vou te dar. É um presente que o município está te dando. Então, voltando nisso aí, nós precisamos ter uma infraestrutura nos parques industriais. Nós não podemos ter mais lagoas de contenção, que lá que você pega um paralelepípedo, joga dentro e ele não desce. Vocês sabem disso. Nós temos que ter água tratada aqui e ela vai jogar lá para o Tietê. Sim. Tem gente, amigos nossos da prefeitura que estavam junto, que tinha esse plano, esse projeto, para jogar essa água para o Tietê. Dando um parque, os parques industriais que nós temos aqui em funcionamento, você pode crer que muita coisa boa virá. Virá porque Araçatuba hoje é um centro. E o que é essa infraestrutura que necessitou? Asfalto Vamos lá, não tem. Isso, tá. Asfalto. Isso. Aqui a gente começa a colocar nome. Porque assim, até o pessoal da prefeitura fala, se é isso aqui, não é tão difícil. Então vamos lá. Asfalto. Asfalto. O que eu acabei de falar agora, água encanada. Sim, isso. Questão segurança. De doentes, né? Segurança nenhuma. Fica muito abandonado, é um lugar muito ermo. Por exemplo, produção. Linha de ônibus. Não tem. Vocês acreditam? Por que o nosso aeroporto não cresce? Se todo mundo quer entrar no aeroporto de Araçatuba, o que está acontecendo? Você sabe? Você sabe? Não. Está acontecendo que o nosso aeroporto está num local
que não é da cidade, ele está é um, como é que fala, região O que era? Rural? Era rural. Área rural. Rural. Então ele não pode ter televisão, ele não pode ter nada. Ele não pode ter nada disso aí. Nossa, eu não sabia disso, cara. Pois é, ué. Isso é Mas novo. eu sei disso, velho. Então tá precisando, agora me Quer dizer, parece... isso é uma coisa que de repente você pode regulamentar e aí tem acesso a mais infraestrutura, é isso? É fácil. Você quer ver um exemplo? Agora parece que essa marca está levando a água para lá. Era poço. Agora. Agora, Nossa. era poço. Ó, um parênteses rápido aqui. Eu até agora eu consegui entender melhor porque você está falando, ó, antes da faculdade de medicina tem mais coisa, tem lição de casa para Sim, fazer. tem muita aqui lição mesmo. de casa para fazer, sim. Tudo bem, importante, mas ó, agora eu estou concordando contigo. Eu não sabia disso daí. Não adianta você Olha que começar a casa pelo Pelo telhado. teto. É importante, mas super importante. Mas tem tantas outras coisas importantes. Então Mas falta iniciativa do poder público. Olha, Quem resolve esse problema? Pô, você tá resolve faltando assim. asfalto. Você quer ver? Eu dou um exemplo para você. Nós íamos fazer, não deu tempo. O Malulu saiu, nós saímos atrás. O asfalto do Parque Industrial. Vai lá, o prefeito pode fazer a infraestrutura e o empresário paga o asfalto. Qualquer um paga, eles querem. Sim. Que vem melhoria para Poxa, eles. sem dúvida nenhuma. E outra também, a prefeitura tem verba para essas coisas. Você falou aquela hora num bloco do calçadão, eu tive uma reunião, inclusive, nós, vários empresários, tivemos uma reunião com o prefeito, com o Cido, ele nos prometeu, inclusive, reformular o centro da cidade. Né? Faz tempo que ele prometeu isso, porque ele já tinha 1.200.000, estamos na expectativa e na esperança que ele venha fazer isso. Então, nós precisamos muita coisa em Araçatuba. Você quer ver uma coisa, Rodrigo? Quantos prédios fechados nós temos em Araçatuba? São vários. Mas muito, mas muito. Então nós precisamos pegar os juízes, os senhores juízes, os senhores promotores, começar a conversar com eles. Por que demora tanto assim? Por que demora? Nada contra, mas eles são inteligentes. Lógico. Inclusive, esses dias nós temos uma parceria muito grande com os senhores juízes e eles mesmo falaram, Wilson, nós queremos estar mais perto da sociedade. O que está faltando em Araçatuba é isso. É nos agruparmos mais, estar mais perto, defender uma coisa chamada Araçatuba e região. A hora que você está numa mesa, desarmarmos os espíritos de tudo quanto é coisas de política, disso, daquilo. Eu vejo tantos partidos em Araçatuba que começam a se movimentar quando está chegando a política. Para mim, partido, o nome já diz partido. Então já não é coisa inteira, não é coisa boa. Aí depois começa essa guerra eu quero ser deputado, eu também quero ser, 20, 30 candidatos, nenhum acaba ganhando. Aí vem um Tiririca da vida, leva 10.000 votos de Araçatuba. Pô, gente, segurança. Nós estamos agora junto com a própria associação comercial, vamos chamar o prefeito, junto com a polícia militar nós estamos, e outros segmentos, para colocar em Araçatuba câmaras, segurança. Precisa. Vamos fazer isso. Então a associação comercial, não é que ela se mete em tudo, ela entra em tudo aquilo que vem em benefício da cidade. Agora não adianta só uma associação fazer uma coisa aqui, um sindicato faz outra ali, o outro faz lá, você tem um programa bacana que fala isso, o outro programa lá fala aquilo. Não adianta, gente. Ou nós temos uma união geral no negócio, fazemos um projeto de um plano de trabalho mesmo para valer, né? Você vê o lixão. Um transtorno que se deu para a cidade nossa, que muito grande. Você falou que nós tivemos 3 anos, agora eu te pergunto uma coisa, você é empresário. Qual é o empresário lá fora que sabe que vamos ter um lixão onde vai passar 350 caminhões por dia, jogando churume, aquele cheiro desgramado, enterrando lixo, ele vai vir investir aqui? Mas nunca ele vai vir investir aqui. E outro, tem empresários daqui de Araçatuba, amigos nossos, que quando isso acontecer e passar, ele vai sair dali do local que ele está. Mas ele não vai mudar de local, ele vai mudar de cidade. Ele vai embora para outra cidade. Você, quando passa perto de um caminhão de lixo, queira ou não queira, você sente um cheiro odor, ruim. Imagina 350 caminhões por dia, gente. Então ele vai passar e acabar com... Araçatuba está precisando disso. Hoje nós não temos com quem reclamar. Hoje vem aqui N marcas de celular que não tem um local para você falar com os caras, tudo fora. Luz, posto de luz, não sei o que é hoje, aí não tem um local para você falar. Então, tudo, nós não sabemos gritar. Agora que veio plantando a polícia militar, que voltando, corpo de bombeiro agora que está com melhorar. Mas quanta coisa que são obrigados a mandar e nós não mandamos. Nós pagamos imposto igual os outros, pô. Então está faltando cobrança,
está faltando sentar numa mesa, está faltando discutir uma coisa que venha para o bem de todos, não politicamente. O dia que você é do partido, você é do outro, nós não vamos nos entender. Agora, quando o partido for Araçatuba, tenho certeza que todo mundo vem. Outra coisa que precisamos também é o araçatubense em geral. O antigo, o novo, a moleque. Essa garotada aí, que está com, como é que fala agora, vem pra rua, com a internet, são super importantes. Estão mexendo, é eles que estão mexendo com o negócio, isso é muito bom. Nós precisamos aprender, nós mais velhos, eu, no caso da minha turma, nós não é cansado, mas nós estamos acostumados a levar pancada. Nós precisamos parar de levar pancada. Porque hoje o empresário tem que saber, todos nós temos que saber, que o político em si, o presidente da República, o governador, deputados, assim, até chegar até no vereador, são todos funcionários nossos que ganham muito bem. Então tem que trabalhar. Se não trabalhar, alguma coisa está acontecendo. Tem que dar resultado. Né? Você, quando o teu funcionário não trabalha, você não manda ele embora? Na hora, né? Não tem nem o que discutir. Precisava acontecer isso também. Precisava acontecer isso na política também. Bom, programa bom, papo bom, rende demais. A gente não conseguiu nem fazer algumas perguntas do dia a dia, da vida pessoal. Graças a Deus. Mas, senhor, isso para encerrar o programa, nós gostaríamos que você, olhando para essa câmera à sua frente, falasse para o pessoal da sua experiência de vida, toda a sua experiência de vida, desse um incentivo para aquelas pessoas que estão desacreditadas de Araçatuba ou no mercado e que precisam de uma injeção de ânimo. Falando para essa câmera na frente, valeu a pena toda essa história de vida que o senhor trabalhou, o senhor acredita em Araçatuba? Acredito e muito, e muito. Você vê que eu passei, infelizmente, um problema muito sério na minha vida, que eu perdi um membro, que foi uma perna. Muitos pensaram que ali era meu final, meu fim. Negativo. Me deu mais coragem, me deu mais vontade. E, inclusive, agora sentindo isso daqui, eu vejo aqueles que têm problema com outros olhos. Enfim, toda uma sociedade, o ser humano em si, eu vejo diferente. Eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo com mais amor, com mais carinho, com mais assim. Quero estar junto, quero sentir as pessoas. Eu gosto de pessoas. Tem gente que não gosta de pessoas, mas eu gosto de pessoas. Em especial, família e amigos. Família é tudo na vida, sem ela você não é nada. E a nossa cidade aqui, eu tenho certeza que ela vai sim. Ela está passando talvez hoje por uma turbulência, mas já se conserta isso daí, se conserta essa praça, se conserta esse zoológico, se conserta esse restaurante e assim outras coisas que precisa. Agora fica mais fácil para o prefeito, fica mais fácil para o sindicato, para todos, quando existir união. Vamos nos unir. Vamos acreditar em Araçatuba, vamos dar aquele salto no escuro, mas com certeza que nós vamos cair em cima de uma paina ou de um algodão, não vamos nos estrepar, não vai acontecer nada. O que precisamos é de força, é de acreditar num todo de Araçatuba, num todo. Eu invejo de vez em quando Birigui, porque Birigui tem um pessoal ali que é muito unido. É unido mesmo, são até bairristas, até demais às vezes. Mas ótimo, parabéns a eles, é por aí o caminho. Hoje, graças a Deus, eu me sinto orgulhoso quando eu venho na minha casa, eu moro aqui no Jardim Nova York, que eu olho lá para o centro e vejo aquilo cheio de prédio. Eu fui um cara que conhecia Araçatuba com 2 prédios, só é a torre da igreja matriz, que infelizmente derrubaram uma maravilha daquela. Né? Então é o que nós queremos fazer hoje, deixar aqui, acreditem em Araçatuba. O povo de Araçatuba é um povo bom, é um povo assim que recebe e aceita. Tem muita gente que fala que o povo de Araçatuba é metido, que não sei o que, nada. Não é nada disso. Às vezes metido é a gente próprio. E aí é que eu falo, sempre nós temos que ter uma overdose de humildade. Quem não tem humildade, ele não vence nada na vida dele. Então a humildade que a gente tem ainda é pouco. E por que eu gosto de você? Porque você é humilde. Porque eu gosto do seu pai. Seu pai sempre foi humilde. Seu pai sempre foi humilde. Seu avô sempre foram humildes e venceram. Porque os humildes vencem. Não, isso é bíblico, né? É bíblico, não é eu que estou inventando essa palavra, está escrito. Está escrito. Nós vamos encerrando a Araçatuba SA, seu Wilson. Foi um prazer enorme. Já era seu fã de tudo que eu ouvi falar e nesses últimos dias a gente se encontrou em 3 eventos. E fiquei mais seu fã ainda e com a entrevista de hoje, mais ainda. Foi um prazer enorme, lições para a nossa vida e, acima de tudo, sempre é tempo de recomeçar. Essa garra que o senhor passa, que fique aí de exemplo para todo mundo. E vamos acreditar na nossa cidade, vamos fazer acontecer. Críticas e sugestões, araçatuba.sa@tvaraçatuba.com.br.
palavra está contigo, Caíto. Legal, Rodrigo, obrigado. Concordo contigo. A palavra que fica mais intensamente marcada em mim nessa entrevista é garra. Eu acho que aprendi muito sobre isso hoje. Obrigado pela lição. Até o próximo Araçatuba S.A. Até o próximo.